Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é sobre o plano de vida espiritual. Mas o que é isso? Para que a gente tem que fazer um plano de vida, um planejamento espiritual? Não tem que ser só quando eu tiver vontade de rezar? Eu preciso criar mesmo um método para poder rezar? O que significa isso? Então, confere nesse vídeo para você saber o que é o plano de vida espiritual e também viver essa realidade tão bacana, tão maravilhosa também, que nos ajuda no nosso caminho de santidade. Então, primeiramente, por que nós precisamos de ter um plano de vida espiritual? Porque a nossa vida, né, gente, a gente tá aí na vida, correndo pra lá e pra cá com tantas coisas e a gente tá sempre quase que mergulhados em tantas situações, problemas, e os momentos em que nós podemos estar com o Senhor, estar com Deus, são esses momentos em que nós podemos, né, ir para a superfície, respirar, né, poder recuperar o ar do Espírito Santo para depois nós irmos novamente para as nossas atividades, para aquilo que nós somos solicitados durante o nosso dia. O plano de vida espiritual ele consiste então nisso, em nós programarmos, nos planejarmos com ordem e constância estes momentos de encontro com o Senhor, porque senão realmente as ondas dos nossos mares agitados, as nossas atividades nos sucumbem e nós não temos como então ter estes encontros com o Senhor. E a vida vai passando e a gente vai deixando Deus só para, quando vai ter uma missa de sétimo dia, quando for ter um batizado, a gente não tem uma vida espiritual profunda. E por isso a gente também perde a nossa espiritualidade, porque a gente só pode levar para as pessoas aquilo que a gente tem no nosso coração, né? Tudo procede do coração do homem, né? Como fala a palavra, né? Que lá vem as contaminações, os adultérios, todas as situações de falar mal dos outros, tudo isso procede do interior e aí nós podemos então levar para o exterior. Então, se a gente tem tudo de Deus, nosso coração está ancorado em Deus. Então nós também podemos fazer isso nas nossas atividades, ter sempre mesmo essa força do alto que é capaz de fazer com que este amor faça com que a gente ame todas as pessoas, todas as adversidades, as situações que podem acontecer. Todo este ensinamento, né, de hoje, eu baseei muito nos ensinamentos de São José Maria Escrivá. E ele diz que o plano de vida espiritual, ele deve ser como uma luva. Ele não pode ser nem muito justo, nem muito largo, mas na medida. Ou seja, de forma que realmente seja para cada pessoa o plano de vida ideal. Então não tem como eu falar assim, nossa, este é um plano de vida que é para todos, que é o melhor. Não tem como fazer isso, porque cada pessoa vai avaliar de acordo com o seu estado de vida, de acordo com as suas possibilidades. E lembrando sempre que o plano de vida, ele não é o fim, mas ele é o meio para nós amarmos a Deus. Como diz lá em João 9,9, permanecei no meu amor. Então, este é o propósito, a gente permanecer no amor de Deus durante todo o dia. E isso vem da intensidade do nosso coração. Às vezes tem uma pessoa que vai ter um plano de vida mais reduzido, mas ela vai empregar tanto amor naquele momento que ela pode ter ali com o Senhor, que às vezes vale mais do que uma pessoa que tem um plano de vida super intenso, com várias realidades. Então depende muito e por isso que é importante ter um diretor espiritual que possa também te orientar um plano de vida que seja adequado para você. Mas se você não tem diretor espiritual, isso não é desculpa para não ter um plano de vida. Você mesmo pode também fazer um plano de vida que seja bom para você e também ir seguindo, e depois você pode mais para frente, quando tiver um diretor espiritual, perguntar sugestões para ele. O plano de vida, portanto, ele gera esse teor da responsabilidade do cristão, que quando nós rezamos, nós nunca rezamos só para nós mesmos, mas nós rezamos para a igreja. Toda a nossa vida espiritual, ela tem um impacto para a igreja. Então, se eu sou santa, toda a igreja se torna santa. Mas se eu peco, toda a igreja, ela também vai sofrer as consequências do meu pecado. Por quê? Porque como diz lá na palavra, se um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Se um membro perece, todo o corpo perece junto. Nós temos que entender muito essa dimensão da salvação universal, que nós estamos inseridos no mesmo corpo. E isso gera uma responsabilidade. Eu tenho que lembrar muito antes da minha vida espiritual que todas as minhas orações, isso não é só para Marcela, não é só para você, não é só para aquilo que a gente está pensando, mas isso gera impactos realmente universais. E antes de pecar, você lembrar
nossa, se eu fazer um pecado, se eu cometer uma realidade injusta, olha só quantas pessoas podem também cair por causa por causa da minha postura, por causa do meu pecado. E isso vai se agravando com os estados de vida e principalmente para as lideranças, né? Uma liderança, o demônio vai investir mais nela porque sabe que se ela cair, todo o corpo cai junto. Então a gente tem que ter muita prudência, e o plano de vida, ele também nos dá essa segurança na nossa vida espiritual. Tem um versículo que fala assim, que eu vou ler, que meu computador tá aqui, que eu vou usar o quadro hoje, daqui a pouquinho com vocês. Fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Se me amais, guardareis os meus preceitos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, Espírito Santo, para que fique eternamente convosco. Ele permanecerá convosco e estará em vós. Isso aqui é uma promessa de Deus, gente. Nunca descurar disso, que o Espírito Santo ele permanece conosco e ele está em nós. Então a responsabilidade também da nossa vida espiritual. Então, partindo para uma parte prática, como eu começo então a fazer um plano de vida espiritual? A primeira coisa que a gente tem que ter é o quê? Definir de forma clara. Definir de forma clara. A gente tem que definir de forma clara tudo aquilo que você quer para o seu plano espiritual. Então, a Santa Missa, além dos domingos, porque o domingo, né, gente, eu já subtendo que você vai à missa aos domingos. Porque quem não vai à missa domingo é um pecado grave do terceiro mandamento. Então, por exemplo, você já vai à missa aos domingos, mas você pode ir à missa mais um dia na semana, você pode rezar o terço, você pode fazer uma Lectio Divina. Então, você vai definir de forma clara quais são as suas práticas do seu plano espiritual. Se você definir de forma clara as práticas espirituais que você quer ter no seu plano de vida, a segunda coisa que você vai fazer, você vai definir o horário e o local. Porque quanto mais específico for o seu plano espiritual, com o horário, com o local, maior chance vai ser dele ser cumprido, né? E você tem que realmente colocar o horário, porque senão você pode estender mais por consolação ou querer ficar menos quando você estiver numa aridez. Então, por exemplo, eu quero fazer uma leitura espiritual. Então, definir 15 minutos de leitura espiritual, depois eu vou passar uma sugestão para vocês. Mas só para vocês terem ideia, 15 minutos de leitura espiritual. Ah, eu tenho que fazer um exame de consciência antes de dormir. 5 minutos. Então é muito importante que você coloque o local e também o horário para você ser cada vez mais fiel ao seu plano de vida. E muita gente pensa assim, mas um plano de vida é tão monótono porque é uma rotina e não sei o quê. Mas, por exemplo, um marido que todos os dias antes de ir para o trabalho beija a sua esposa. Ele não vai, a esposa não acha ruim com isso. E se um dia ele não beijá-la, ela vai sentir falta, e essa ausência vai trazer um esmorecimento do amor. Então o amor também ele é feito pela rotina, por aquilo que a gente faz todos os dias, né? A forma como nós empregamos o amor que cultiva também toda essa nossa afeição, que gera também a razão da nossa vida. Então é muito importante a gente ter isso em mente. É igual São José Maria fala, sujeitar-se a um plano de vida, um horário é tão monótono. E eu te respondi, a monotonia porque falta amor. Outra coisa que as pessoas falam muito é essa questão do amor, né? Que acha que sempre o amor é um sentimento. Eu já falei isso aqui e sempre falo, gente. Amor não é sentimento, o amor é o querer. É você querer o bem do outro. Isso que é amor mesmo, né? Então muitas vezes você pode não estar sentindo nada, mas se você quer o bem do outro, aquilo sim é amor. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que são os sentimentos egoístas e que podem também atrapalhar o nosso plano de vida.
O primeiro é o deixar para depois. A gente começa um dia cheio de propósitos, mas a gente vai deixando para depois. Ah, deixa para depois eu rezo o terço, deixa para depois eu leio a Bíblia, deixa para depois a minha oração pessoal. Você vai empurrando tudo pro final do dia e você acaba que não faz. Então, gente, a primeira dica para um plano de vida é você se antecipar o quanto puder nas suas práticas. E se acontecer algum imprevisto durante o dia, você antecipa, porque você está com um compromisso marcado com Jesus e Ele espera, tá? Jesus espera, e se você não vai, Ele fica muito com raiva, porque você marcou com Ele. É igual fala lá no Pequeno Príncipe, né, de Saint-Exupéry. Se você marcou às 4, desde as 3 eu ficarei feliz. Então Jesus, Ele também quer nos encontrar. Sabe? É igual fala Santo Agostinho, a oração é a sede do coração do homem com a sede do coração de Deus. Eu gosto muito dessa frase, porque realmente é um encontro. Então, se você marcou um horário, você não pode ficar deixando para depois. Seja fiel ao seu horário. E se tiver algum imprevisto, tenta sempre antecipar para não deixar para o final do dia. Outro inimigo do plano espiritual é falar assim, ah, não adianta fazer isso porque eu não mudo, olha só, eu tento fazer as coisas, eu tento rezar, mas eu continuo a mesma pessoa, com os mesmos pecados e não sei o que, eu não mudo. Mas tem uma frase de São José Maria muito interessante que fala assim, quantos anos comungando diariamente, qualquer outro seria santo, disseste-me, e eu sempre na mesma. Meu filho, respondi-te, continua com a comunhão diária e pensa, que seria de mim se não tivesse comungado? Eu gosto muito dessa frase, porque a gente fica tão desanimado, né? Porque a gente fala, poxa, não acredito que depois de tanta coisa, de tanta santificação que Jesus fez na minha vida, já até manifestou milagres extraordinários, me curou, fez o paralítico andar. Nossa, Ele já realizou, assim, o impossível na minha vida. Quantos anos sem cair num pecado lá tal, e aí eu caí e não sei o que, não adianta ser cristão, tá vendo? Não adianta ter plano de vida, porque eu sou uma droga, não sei o que, e a gente não quer ter uma rotina de encontro com Deus, porque a gente era assim, ah, não adianta, né? Porque eu sempre vou ser um pecador. A gente não desespera, porque Jesus, Ele veio pra nós mesmos, entendeu? Ele veio pra gente que é pecador e tudo mais, mas sabendo que, imagina então o que não seria de nós se a gente não tivesse comungado, se a gente não tivesse na vida espiritual que a gente tá. Agora eu vou passar para vocês como a gente pode então cultivar esse amor, né? Ou seja, fazer um plano de vida espiritual de forma que a gente possa entender as razões deste plano também para ter este encontro com o Senhor. O primeiro é que, para a gente amar alguém, a gente tem que aprofundar no conhecimento da pessoa amada, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, para a gente poder ter esse aprofundamento com o Senhor, é muito importante que nós tenhamos a leitura da palavra e que nós tenhamos também a leitura, seja ela de formação ou espiritualidade. Por quê? Porque quando a gente tem a leitura da palavra, a gente tem realmente este encontro com o Senhor, que é Jesus palavra, principalmente na liturgia diária, porque existe uma comunicação do Senhor que se dá pela liturgia. Ele sempre está falando conosco, se a gente estiver atento. Nossa, gente, é muito interessante mesmo como que o Senhor fala pela liturgia. Então você também ter esse contato com a liturgia diária, né? Fazer a leitura do Evangelho ou também a Lexio Divina, mas também sempre tendo um contato com a leitura da Palavra de Deus, né? Com a Sagrada Escritura como um todo, porque ali realmente está a voz de Deus. E também leituras, né? Por exemplo, de formação, de espiritualidade, o livro dos santos, livros de formação de virtudes, também do próprio estudo. Isso vai nos aprofundando na pessoa amada, que é o nosso Deus, e isso vai gerando também este amor. Então é muito importante você ter essas duas realidades no seu plano de vida. Quando a gente ama alguém também, a gente tem que ganhar sensibilidade a fim de que tudo aquilo que possa ser ofensa, a gente minimize, porque a gente não quer que o outro sofra. A gente tem que ter uma sensibilidade para saber aquilo que pode fazer o outro sofrer e assim a gente evitar ao máximo isso. Então existem algumas práticas que também nos ajudam a essa dinâmica. E eu vou colocar aqui, né, que é o exame de consciência. Então todos os dias você fazer o exame de consciência à noite, como foi seu dia, aquilo que você fez, o que
que você pode melhorar, as mortificações, ou seja, que são práticas mesmo de reparação, né, de realidades do seu dia que você pode fazer, de penitência e oferecer ao Senhor também, né? E também a confissão, né, gente? Claro, você precisa ter um planejamento da sua confissão, porque a igreja nos diz que nós precisamos confessar somente uma vez ao ano. Mas é como diz a Natália, né, no canal dela, que se você confessa uma vez ao ano, você está satisfeito com um lugarzinho no purgatório. Porque, gente, para ter realmente uma vida de santidade, de amor a Deus, a gente tem que confessar com frequência. Não são só os pecados graves, mas são os pecados veniais, todos os meses. A gente confessar, se você puder. Tem gente que confessa toda semana, eu acho muito louvável. No meu planejamento é de 15 em 15 dias. Mas aí você pode avaliar o que você achar melhor. Também para não tomar cuidado para não cair no escrúpulo e tudo mais. Mas é muito importante que você confesse com frequência, porque quando você confessa os pecados veniais, isso fortalece a graça em você. E também, gente, o grande problema da vida espiritual que eu tenho visto na minha vida, que eu percebi, que são os pecados veniais, tá? Porque o acúmulo deles é que faz a gente ficar na morosidade, na tibieza, e são os pecados veniais que realmente são a porta para o pecado grave. Então, assim, você tem que cortar todos os pecados veniais que você possa ter, para que você então possa crescer na graça. E a confissão frequente, ela nos ajuda também nesse processo, com a graça do Senhor. O amor também, ele se cultiva de pequenos cuidados, de pequenos cultivos. Aquela palavra afetuosa durante o dia, um presentinho, uma surpresa, uma palavra afetuosa. Com isso também nós vamos cultivando o amor com a pessoa amada, não é mesmo? E com Deus também não é diferente. Então também nós podemos ir aplicando durante o nosso dia esses pequenos momentos em que se faça essa realidade, né, desse amor também com o Senhor. E aqui eu vou colocar algumas também dicas, que pode ser o ângelus ao meio-dia, quando nós também meditamos a encarnação do Verbo e também colocamos Nossa Senhora como, né, o centro também ali do nosso dia, né, a gente pede a intercessão dela. Nós podemos fazer jaculatórias, ou seja, pequenas orações breves que nos levem a este encontro, por exemplo, antes de dirigir, e aí você se recomenda São Rafael, por exemplo. Uma outra situação também são penitências, né, de aperfeiçoamento, ou seja, você não está ali fazendo uma penitência para reparação, né, mas você também, vou colocar aqui reparação, tá, gente, que é muito importante ter isso também no nosso cronograma. Porque o próprio Senhor nos pede a reparação, como no Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora em Fátima. Então, reparação também é muito importante ter, né? Mas a penitência de aperfeiçoamento, ou seja, não é ali uma realidade que eu estou oferecendo ao Senhor, mas é para que eu possa melhorar, para amar melhor a Deus, entendeu? Também o oferecimento do dia, né? Você, ao acordar, você fazer o oferecimento do dia, colocando ao Senhor todas as realidades, e você pode colocar também no oferecimento antes das refeições. Então sempre, né, colocar assim para vocês verem aqui. Então você sempre pode tá colocando também essas realidades para incrementar o seu dia. E por fim, né, gente, qual que é a prática mais importante do seu plano de vida? É quando ama tanto uma pessoa que a gente quer nos unir a ela, a gente quer ter uma união íntima, a gente quer ter aquela pessoa dentro de nós, no nosso coração, a gente ama tanto que a gente quer ter uma comunhão perfeita. E isso acontece aonde? Na Santa Missa, né, gente? Então, a Santa Missa realmente, ela precisa estar no seu cronograma espiritual, né? Por favor, tá? Então, essas são algumas sugestões de como fazer um plano de vida. Então, gente, eu coloquei aqui algumas sugestões sobre o plano de vida e eu vou falar um pouquinho com vocês, então. Então, daquilo que a gente refletiu, né, o oferecimento do dia é uma oração mesmo no início da manhã, em que você vai agradecer ao Senhor pelo seu dia, que você vai oferecer todas as suas obras, tudo aquilo que você for viver. Eu vou deixar com o PDF também embaixo aqui, que você possa imprimir todo esse conteúdo, né, que foi feito no vídeo, e também essas sugestões das orações, e que esse oferecimento do dia é também que vem de São José Maria. Então você pode iniciar
E minha sugestão é até que você imprima e plastifique, de forma que fique perto da sua cama, então você sempre quando acordar já lê ali, porque eu não acordo com eflúvios espirituais, então assim, para nos ajudar também nesse processo, né? Então quando você acorda, você já tem ali o seu oferecimento do dia, você já lê, já reza, e aí já começa o seu dia na bênção, né? A leitura do Evangelho ou da liturgia, ou seja, você fazer uma lexio divina ou fazer a leitura do Evangelho, né, do dia, ou a liturgia mesmo, sabe? O salmo, a leitura, porque como eu disse, essa comunicação que se dá pela liturgia é muito forte. E para a gente também estar em contato com aquilo que a gente está rezando no dia, então é muito importante a gente também ter essa leitura. Uma leitura também por dia, que pode ser uma leitura de algum santo, uma leitura espiritual, na imitação de Cristo, ou então uma leitura de formação mesmo de virtudes, algo que também possa ir jogando essas gotinhas no nosso coração, de forma a expandir a nossa vida de acordo com a vida dos santos, também com as práticas das virtudes. E você pode ver várias editoras, eu vou deixar algumas sugestões aqui embaixo também, que você encontra várias opções de leitura por lá. O Ângelus ao meio-dia, então você vai rezar ao meio-dia a oração do Ângelus, saudando também o anjo, né, a Virgem Maria, e também como um sinal ali do meio do seu dia, né, também este olhar, né, como fala, quando os ponteiros, né, eles vão para o céu, nosso coração também se eleva na presença do Senhor. Então é muito importante rezar o Ângelus, lembrando que na Páscoa a gente troca pelo Regina Coeli, né, que é uma outra oração. E aí você pode então rezar o Ângelus. A oração mental, que outros chamam de oração íntima, oração pessoal, enfim. É um momento em que você vai rezar ao Senhor como um amigo mesmo. Você não vai ali fazer várias orações mirabolantes e tudo, mas conversar com uma pessoa, né, sem audiência, sem necessário fila. Você vai ali colocar para o Senhor mesmo toda a sua vida, toda a dinâmica do seu ser, conversando como um amigo. E aí a oração mental ela é muito importante. A minha recomendação é que seja no mínimo, tá, gente? 30 minutos. Mas que pode ser de 30 a 1 hora, tá? Mas o mínimo é 30 minutos para oração mental. A leitura aqui você pode fazer 15 minutos, tá? A leitura do Evangelho, a liturgia, acho que dá uns 10 minutinhos. E no oferecimento do dia você também pode se recomendar à Virgem Maria, consagrando a ela, o seu anjo da guarda e também ao Espírito Santo, porque eu também faço assim com eles. O terço, né, gente? Então você todos os dias rezar o Santo Terço, que é uma oração muito poderosa, né, de auxílio também da Virgem Maria na intercessão. Então rezar o terço todos os dias. A Santa Missa, né? Então você se programar também durante a semana para ir à missa, comungar o Senhor, né? Além dos domingos, que já é uma realidade de preceito, mas você pode também ir outros dias na semana. E o exame de consciência, né? Uns 3 minutinhos aí antes de você deitar, você fazer uma reflexão, uma avaliação de como foi o seu dia, de como você pode melhorar, o que foi que você, né, pisou na bola ali, que pode melhorar. Então é muito importante o exame de consciência. Agora eu vou dar algumas sugestões. Por exemplo, a questão da confissão também, tá, gente? A confissão, tá? A gente também se programar, como eu falei. Alguns podem ser uma vez por mês, de 15 em 15 dias, ou toda semana, vai dependendo, mas a gente confessar os pecados veniais. Não deixar, lógico, só para uma vez por ano, né, gente? Por favor. Agora eu vou dar algumas outras sugestões. Para quem já é de caminhada, para quem já tem um ritmo já de vida espiritual. Gente, para quem já tem um ritmo de vida espiritual, eu recomendo muitíssimo que a Santa Missa ela seja diária, gente, diária. Por quê? O que pode ser mais importante do que receber o nosso Senhor Jesus Cristo? O que pode ser mais importante em saber que Jesus está na Eucaristia por você, te esperando. Ele se faz pão, não é para ficar no sacrário, é para ficar no seu coração todos os dias, gente. E a Santa Missa, você que já é de caminhada, por favor, o que pode ser mais importante? Seu trabalho, sabe? O churrasco lá da turma do trabalho, né? Gente, a missa, ela é o mais importante, então temos que ir todos os dias à Santa Missa. Por favor, senão você não acredita que Deus está na Eucaristia, porque senão, você tem que fazer o possível para ter Jesus, o possível e o impossível para ter Jesus.
e aí você não vai à missa, então você que é de uma caminhada um pouco mais assim, né? Gente, por favor, Santa Missa diária. Graças a Deus eu tenho a graça de ir mais de 6 anos praticamente, que eu vou à missa todos os dias. A liturgia das horas, gente. Liturgia das horas. Você que é celibatário, que eu recebo muita pergunta também de celibatário. É muito louvável que nós rezemos a liturgia das horas, para não dizer meio que até obrigatório, porque a gente sabe que o obrigatório é só para o sacerdote. Mas se você personifica de uma certa forma a esposa de Cristo, né? Porque, por exemplo, eu sou esposa de Jesus, né? Então a minha oração tem que corresponder à oração das esposas de Jesus, da esposa do Senhor, que é a oração oficial da igreja. Isso aqui não é o meu carisma rezar a liturgia das horas. Não é uma questão de carisma, isso aqui é a oração oficial da igreja. Então é muito importante que você reze a liturgia das horas, que nada mais é leituras dos salmos, palavra de Deus. Ou se você não gosta da liturgia das horas, você não gosta da palavra de Deus, né? Porque a forma que ela é feita é totalmente a liturgia das horas é na palavra. Então você também se programar pelo menos as laudes, as vésperas e as completas, tá bom? As 3 Ave Marias, São José Maria Escrivá também nos indica, sempre antes de dormir, isso também já vem da história da igreja, tá? A gente reza 3 Ave Marias pela nossa pureza e pela pureza do mundo inteiro. E é muito importante, gente, essas 3 Ave Marias. Eu faço também aspergindo água benta na minha cama, no meu quarto, e é muito bom, assim, é muito bom mesmo. A gente se programar para fazer retiros durante o ano. Então, por exemplo, você pelo menos fazer uma vez ao ano um retiro bom, sabe? Um retiro de uma semana, exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, sabe? Que eu tenho muito desejo de fazer, ainda não fiz. Mas você fazer um retiro, sabe? Se programar para fazer retiro. Ou também uma vez por mês tirar um domingo aí pra você fazer um retiro pessoal, né? Se retirar, ou com outros tipos de retiro, mas pelo menos uma vez por ano ter um retiro mesmo, para você ter esse contato com o Senhor. Pregações, tá bom? É sempre bom você ouvir pregações, a internet tem várias pregações, você sempre está em contato com essa escuta, porque a fé entra pelos ouvidos. Então você sempre está ouvindo pregações, além de ganhar indulgência parcial também, né? Você ouvir pregações. E você fazer parte de um grupo espiritual de forma que te alimente, né? Na caminhada, você não vive uma fé solitária, só você e nos seus achismos, mas que você possa viver um grupo espiritual de verdade. Não ali querendo só a amizade, que é importante também, mas procurando primeiramente a salvação eterna, a salvação das almas. E aqui eu deixei também algumas dicas que é o que eu faço, né? O texto da misericórdia também você pode colocar, que o resto também no meu cronograma tem. Ladainhas e novenas, né? Que ajuda muito. E o rosário, né, gente? Assim, pra também quem já é de caminhada, né? Além de rezar só o terço, rezar o rosário. Eu também tenho essa graça de rezar o rosário todos os dias. Rezo 4 terços por dia. E é muito bom mesmo, uma experiência muito forte, né? Então, se você também já é de caminhada, já tem o hábito de rezar o terço, faça a experiência de rezar o rosário. Eu achava antes que era impossível, mas hoje eu não consigo ficar mais sem rezar o rosário. Todos os dias eu rezo o meu rosário, ofereço, né, pelos sacerdotes, mas é uma experiência muito boa, e também pelos governantes também, que eu estou rezando agora. Mais informações de você saber como montar um plano de vida, e se você quiser conhecer, tem um livro ótimo que se chama Para Estar com Deus, do Padre Francisco Fausto. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, além do PDF também de resumo também desta nossa partilha de hoje. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta partilha sobre o plano de vida espiritual. Se você já tem um plano de vida, escreve para mim aqui nos comentários como que você se organiza para poder viver, quais são suas práticas também espirituais. Se você gostou também, clica no gostei, tá bom? E compartilhe para os seus amigos, para que mais amigos, mais pessoas possam também encontrar aí com essa realidade do plano de vida, se programar e assim se santificar e santificar também toda a igreja. Eu convido você a se inscrever no canal, assim você não perde nenhum vídeo, acompanha todos os nossos vídeos, nossos estudos, tá bom? E ative no sininho também para você receber as notificações quando esses vídeos chegarem. Siga a gente lá no Instagram, no Face, pra gente continuar conversando. E esse aqui é um pouco do plano de vida. Saibam que vocês estão no meu plano de vida, eu rezo por vocês e também peço que vocês possam rezar por mim, pelo apostolado, para que a gente possa sempre corresponder àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom, gente? Olha,
Um grande beijo para vocês, graça e paz e salve Maria.